porque você não é fluente em inglês? Talvez porque o seu aprendizado tenha sido com muitos erros. Fica aqui comigo que eu vou te explicar o que eu quero dizer. Hello guys and welcome to Go Easy, eu sou a Teacher Andrea e como eu dou aula há 29 anos, comecei bebê, eu me sinto à vontade de vir aqui e falar sobre como não se deve ensinar inglês, devido a essa experiência aí, né, que não é pouca. Então é o seguinte, eu vou falar de algumas coisas que, na minha opinião e pelo que eu já vi durante essa trajetória toda aí, não funciona, não dá certo, não leva as pessoas à fluência, ao aprendizado real, ao que elas buscam. Então vamos lá. A primeira seria o quê? Mostrar primeiro para o aluno o que é errado, para depois mostrar o certo, seja na escrita, seja na pronúncia. Não funciona, gente. Então, assim, eu quero que o aluno escreva e saiba a escrita de uma palavra, a ortografia correta. Aí eu mostro como é que é o errado, fico enfatizando. Ou então, tem, por exemplo, pegam várias coisas que os alunos escreveram e colocam no quadro. Tá errado, isso tá errado. Né? E aí fica insistindo naquele erro para depois mostrar como é o certo. Isso não vai dar certo. Primeiro, o cérebro vai registrar aquele com erro. E aí depois, para mudar isso, é bem mais difícil. É a mesma coisa a pronúncia. Se eu quero que pronuncie certo, eu falo o certo. Não preciso ficar dizendo assim é errado, tal coisa é errado. Não, eu falo direto certo. E deu, combinado? Eu acho que funciona mais. Claro, às vezes um exemplozinho, ó, eu quero falar que não é assim, mas algo rápido, tudo bem. Mas eu ficar insistindo, né, e falar com uma frase, principalmente com pronúncias erradas, para depois falar o certo, não vai levar à fluência. Tenho certeza. O terceiro erro que muita gente comete é ver tudo dublado. Ah, isso é muito comum. Tá, mas daí se eu quiser ver tudo dublado? O problema é que se o seu objetivo é aprender inglês, não vai adiantar nada, não vai te levar a lugar nenhum isso, ver dublado. Vai fazer com que daqui a pouco esteja falando assim, faz uma semana que eu estou vendo filmes em inglês. Aí depois, faz um mês que eu estou vendo filmes em inglês. Faz um ano que Brian me disse que ele gostaria de começar uma vida nova em Boston. Vai começar a falar que nem dublador, né? Então, assim, eu tô brincando, né, gente? Mas, se o teu objetivo é aprender inglês, aproveita que tu gosta de ver filme, série, ouvir música e deixa em inglês, meu bem. Deixa, fica ouvindo, quanto mais ouvir, mais vai aprender. Lógico. Um outro erro que eu acho que daí professor, né, comete é quando ele fica interrompendo o aluno o tempo todo. O aluno está começando a conseguir formar umas frases, ele está começando a conseguir se comunicar e aí ele vai falar e o professor interrompe para corrigir. Aí ele vai falar de novo, interrompe para corrigir. Eu sei por mim, quando eu comecei a aprender e isso acontecia, eu me sentia muito mal. Daí hoje eu pensava, não sei falar nada, tô falando tudo errado. Então, isso constrange a pessoa. A maioria das pessoas, pelo menos. Então, ser interrompido o tempo inteiro não é legal. Já aconteceu até comigo em aulas, de eu estar dando aula e aí eu deixar o aluno falar para depois. Uma das técnicas que eu uso é repetir o que o aluno falou com o correto. E aí tem um aluno assim, me interromper ou interromper o aluno e dizer assim, mas ele falou assim, ele falou tal coisa. O aluno querer corrigir e pensa assim que, a professora não viu, a professora não sabe nada, o cara tá falando errado e ela tá deixando. Não é isso, é que eu não quero ficar interrompendo, deixa e tentar fazer o raciocínio dele, depois eu vou mostrar como é que é o certo. Um outro erro, aí pode ser até num nível mais avançado, claro, a gente quer conversar sobre assuntos para praticar o inglês, numa aula de conversação, e ficar falando e mandar o assunto assim, só dar um tema que não faz parte do contexto do aluno, uma coisa totalmente fora de contexto, que ele não tem nada para dizer nem em português. Como tu vai conseguir se comunicar? Vai pensar assim, tudo que eu achava que eu sabia inglês, mas eu não sei falar sobre isso. Não, tem que ter um contexto para falar. Não é que não possa falar sobre assuntos que eu não conheço, mas primeiro vamos ler coisas sobre isso, vamos ouvir um diálogo ou alguma palestra, sei lá, curtinha sobre aquele assunto para eu poder ter vocabulário para falar. Isso até em português. Então, fique atento nisso. E um último erro que eu quero trazer aqui é quando você vai fazer aula em cursos de idiomas. E aí entra num grupo grande, muito grande de alunos, de mais de 15, mesmo que seja
mais 12, mais de 10, eu já acho muito. Enfim, eu acho que no máximo 5. Mas, vamos supor que você entrou num grupo grande e as pessoas foram niveladas, mas na verdade ninguém tem o mesmo nível para cada habilidade da língua. Eu posso ser muito boa no speaking e péssima no writing, eu não sei escrever. E aí o contrário do outro. Mas ela fez o teste lá e deu que ela é aquele nível e o outro também. E aí vai dar choque. Porque como que vai trabalhar com esses alunos? Um é muito bom no speaking e o outro é péssimo. Mas aí aquele que é mal no speaking, tem alguém se aproximando aqui. Can you excuse me? Joey. Joey, mommy is here working. Ele não tá nem aí. O que eu estava dizendo era do último erro que eu acho. Entrar num grupo com várias pessoas com níveis que aparentemente é o mesmo nível, só que não existe o mesmo nível para todas as habilidades em inglês. Eu faço isso com meus alunos. É por isso que eu, quando entrevisto alguém que eu vou dar aula particular, online, eu faço a pessoa fazer um teste escrito para ter uma ideia do nível, mas eu converso bastante para saber em cada habilidade qual é o nível e preparo a aula, acho isso certo, pode ser considerado um outro erro, tá? Porque não existe um único material capaz de cobrir tudo que aquela pessoa precisa. Não existe. O negócio é adaptar para cada aula de acordo com o que o aluno precisa, de acordo com as suas necessidades e as suas habilidades, para trabalhar mais naquilo, um pouquinho mais naquilo, enfim, focar no que é realmente importante e que vai levar ao aprendizado real, que não vai fazer o aluno se arrepender depois. Nossa, eu estudei um ano lá e não aprendi nada, porque ficou só repetindo que nem papagaio. Isso não resolve, né? Então é isso, eu queria trazer para vocês o que eu considero, não só eu, né, gente, muita gente séria, né, muitos professores, acho que os professores sérios vão concordar comigo, as pessoas que têm experiência e que estão aí fazendo aulas e estão nessa caminhada, vão concordar comigo que realmente essas maneiras de ensinar ou essas formas de aprender inglês não são legais. Certo? Então, continue aqui comigo, deixa aí o seu like, se gostou, se é novo por aqui, custa alguma coisa te inscrever aqui comigo? Não, né? E até o próximo vídeo. Bye!